Você está ouvindo o podcast do Bom Trocado, por Rodrigo Morales. Então, meus amigos, conforme no último podcast que a gente fez aí, se eu não me engano, no podcast número 6 ou número 7, a gente estava mergulhando aí numa conversa um pouquinho mais profunda e a gente acabou citando aí o nome de Platão. E eu confesso que eu conheço muito pouco sobre Platão e o Pedro acabou trazendo pra gente aí uma das referências que depois eu corri logo para estudar, né? Porque tu dá uma cachaça para um cara que gosta, o cara corre para beber a garrafa toda. Aí eu fui buscar para aprender um pouco mais sobre Platão, para poder ler um pouco mais sobre o mito da caverna. E querendo se aprofundar um pouco mais, botar esse debate, tacar um pouco mais de fogo nesse debate, com mais informação, com mais conhecimento, eu fiz um convite aí para o Matheus Guzmão, que é professor de filosofia, e o Matheus veio aí contribuir aí com seu conhecimento para que, de alguma forma, a gente possa ter um norte aí com alguém de fato que conheça a história aí para guiar esse bate-papo informal. Fala aí, Matheus. Quem é esse Salve, cara galera. aí, cara? Salve, galera. Boa noite. Maior prazerzaço estar aqui com vocês, fazendo essa gravação, participando, contribuindo. Eu sou Matheus Guzmão, professor de História e Filosofia. Estou aí nessa caminhada da educação. Cara, o Platão, ele é um cara que hoje nós poderíamos dizer que ele seria aí do perfil do Cristiano Ronaldo, né? Aquele cara que divide opinião, aquele cara que faz o gol, bate no peito e fala, eu tô aqui, e tu ou gosta ou tu odeia. O Platão é esse cara. E é fundamental, um divisor no pensamento ocidental, né? Tem filosofia pré e pós-Platão. Eu acho engraçado que, de vez em quando, tem alguns alunos que gostam bastante de filosofia, aparecem para mim e falam, Guzmão, eu gosto mais do Aristóteles. Eu falei, você pode gostar mais do Aristóteles? Fica tranquilo para isso. O Aristóteles é melhor do que Platão. Beleza, só que sem o Platão não existiria Aristóteles. Sim, sim. E aí uma hierarquia aí, né? Uma cronologia, né? O cara foi mestre dele, parceiro. Não tem como, né? Se o discípulo fica aí que o serviço foi bem feito, né? No mínimo pra gente, né? Então, Platão é um cara fundamental, assim, muito importante. Foi aí um pensador que traduziu bem o espírito grego no ápice da sociedade ateniense democrática, né? E que vivia o mundo da democracia, vivia ali a democracia ateniense por baixo dos panos. Ele era de família nobre, então ele conhecia bem os jogos democráticos que rolavam, um cara de espírito ácido, que ficou mais ácido ainda quando seu mestre Sócrates foi acusado pelo judiciário ateniense e ficou bem mais ácido porque Sócrates foi acusado de um crime, né, segundo ele, que não havia cometido. Então, toda a imagem que a gente conhece, por exemplo, se vocês já ouviram falar dos sofistas, né? Os sofistas como aqueles caras que são mercenários, que não cooperam para o bem da cidade, e o Sócrates como o top, o brabo, o endeusado, né? Aquele cara que consegue ali ficar de boa, musculoso aos 50 anos e tudo mais, é graças a Platão que a gente tem essa ideia, porque Sócrates não deixou vestígio escrito e os escritos dos sofistas não confirmam muito aquilo que Platão tinha dito sobre eles, né, nos seus diálogos. Então, isso é revelador aí pra gente de algumas questões que são interessantes pra gente. E o engraçado, Matheus, o engraçado é que um dos cuidados que no caso gera essa dúvida que você começou a falar sobre Platão, de que as pessoas acabam tendo vários tipos de visões diferentes sobre o mito da caverna, por um cunho político, ou alguma coisa que seria só um recorte de alguma coisa e que alguém está querendo transformar em algo muito maior. Parece que Sócrates já tinha essa preocupação dele, não deixou nada escrito, porque de alguma forma ele acreditava que, sei lá, isso de alguma forma ia se perder. E ele gostaria só de... Ele passava isso mais de boca a boca nas praças e tal, tanto que Platão ia até a praça assistir ele, e por isso é que ele acabou relatando todo esse tipo de pensamento socrático, é assim que se diz, né? E ele, nesse caso... Ele não deixando nada escrito, ele acabou, vamos supor, deixando como se a obra dele não pudesse ser distorcida. E já Platão assumiu o risco dessa distorção, né? Exatamente. Tem todo um enredo aí por trás que nós historiadores conhecemos bem, os filósofos, nós filósofos também, eu jogo aí nas 11 posições, né? E
Tem uma questão aí que é muito importante pra gente, porque o pensamento grego, ele tá ligado é até difícil falar disso, mas ele tá ligado à nossa capacidade de pensar e de definir o que é conhecimento. Se você pega o conhecimento antes dos gregos, o conhecimento era definido de maneira religiosa. Então era o sacerdote que revelava o conhecimento. Nenhum problema com o conhecimento. Todos nós aqui temos religião, ou se não temos, conhecemos alguém que tem, que seja tão boa quanto nós. O problema é que aí você fala de um conhecimento que não apresenta provas de si mesmo. E essa era a grande questão dos gregos. Os gregos, eles dependiam de um conhecimento cujo a maneira pela qual esse conhecimento fosse expresso fosse uma forma presente, uma forma ali no seu momento, né, uma forma, digamos assim, lógica. É daí que vem a palavra logos dos gregos, né? Logos quer dizer palavra para eles, então o que para a gente determina entendimento, para os gregos era o que eles definiam como palavra. Então a logos grega é esse mundo da palavra, é esse mundo do diálogo. E aí os gregos, eles vão criar todo um sistema de pensamento e vão ressignificar as perguntas feitas até então. Se você pegar os povos antigos, todos eles tinham por base algumas perguntas. Eu destaco 3 delas, né? De onde eu vim, para onde eu vou e por que eu tô aqui, né? Então, hoje aí eu brinco em sala, às vezes, que as crianças, né? Quem tem criança na família, sabe que a criança, quando faz seus 3, 4 anos, vira e faz aquela pergunta da morte pro pai e pra mãe, né? Da onde que eu vim? Como é que eu cheguei aqui? Aí fica aquele caos, né, de você ter que explicar algumas questões biológicas para a criança. Sim. Mas o fato é que você não tem só essa possibilidade de resposta. E os gregos ofereceram resposta para isso de maneira lógica. Então, como que eles conseguiam fazer e desencadear pensamento? Era através da escrita? Não. Até porque poucos escreviam. A escrita era uma questão que era restrita ao círculo de sacerdotes. Se você pegar no Egito Antigo, se você pegar os hebreus, né, os judeus, que é a matriz cristã, por que os 5 primeiros livros deles são escritos por Moisés? Porque Moisés recebeu educação egípcia. E Moisés, ao ter recebido a educação egípcia e ser da corte, ele escrevia. Judeu não escrevia até aquele momento. A cultura Sim. da escrita vai ser disseminada naquele ponto. Então Sócrates pega esse momento da cultura oral no seu ápice, dele ensinando os jovens na ágora. A cultura grega e democrática simbolizada pelo mundo da palavra, pelo mundo da discussão, pelo mundo do diálogo, pelo mundo da oratória, do discurso. E o Platão não é à toa que quando ele escreve, ele fala, olha, a escrita é importante, mas eu vou escrever a escrita através de diálogos. Entendi. Porque o diálogo, né? Então, diálogos, né? Então tem a palavra, mas é uma palavra que é expressa entre 2 partes, não é uma perspectiva própria. E é genial, porque o Platão, ele se anula em prol do seu mestre. Todos os diálogos dele, ele não protagoniza. Quem protagoniza é o seu mestre com alguns dos sofistas. Sim. Né? Então é muito maneiro você ver esse pulo do... É um gênio. É como eu falei, Sócrates, né? Sócrates, então, a gente poderia dizer que Sócrates foi o cara que ele fez tudo na base da observação. O conhecimento empírico nasceu em Sócrates, então, no caso? Na verdade, o conhecimento empírico, ele é aristotélico. O conhecimento que nós chamamos de conhecimento racionalista, ele é platônico. O que é o conhecimento racionalista? É sobre isso que se refere o mito e a alegoria da caverna. Sim. O conhecimento racionalista parte do pressuposto de que a mente humana já predispõe os próprios meios de reflexão e construção do conhecimento sem necessário contato com o meio externo. E aí, para ser mais específico, sem o uso dos sentidos. Você não precisa dos seus sentidos. Aliás, Platão, ele divide. Tem 2 tipos de conhecimento em Platão, e isso é fundamental para entender a alegoria da caverna. Tem a episteme e tem a doxa. A doxa é o que nós traduzimos como opinião. E a episteme, que dá origem à palavra epistemologia e tudo mais, é o conhecimento verdadeiro. A doxa é a opinião porque ela é derivada dos sentidos. Então, a doxa é a tua opinião porque é o que tu vê, é o que tu escuta, é o que tu fala e é o que de alguma forma você tem de maneira sensível. A episteme é um conhecimento mais sublime, mais nobre, porque ela é originada da própria capacidade pensante do ser humano. E isso vem de Sócrates. Sócrates dizia que a parte mais nobre do ser humano era a sua alma. A alma do homem é a parte mais sublime. Por quê? Porque na alma do homem reside a sua capacidade de pensar. Entendi. Esses 2 pensamentos, se a gente tivesse até mesmo que falar sobre a alegoria por si só, a gente poderia dizer sobre a parte física
da alegoria e a parte, como é que eu posso dizer, conceitual da alegoria, porque ele fala muito sobre a luz, ele fala muito sobre a ideia, sobre o pensamento. Então, seria essa a diferença que... Seria. Na verdade, a luz ali está se relacionando ao mundo das ideias. E aí que você vai se perguntar, o que é o mundo das ideias, né? Eu tenho uma história de faculdade que é sensacional. Tinha um moleque que era ateu, que ele era muito chato, brother. Ô, moleque chato. Tudo moleque metia... E não podia falar, tu não podia ter religião, né? Que o moleque era chato, ele falava e tal, que não sei o que. A gente tava jogando um dia de tarde na quadra lá da UFA, eu fiz Universidade Federal Fluminense. E aí o moleque, numa dessa, ele era muito chato como ateu, ele meteu o gol, mano. Ele meteu o gol, e o gol foi no último minuto do jogo. Ele saiu comemorando, batendo no peito e apontando pro alto. Nisso que ele bateu no peito e apontou pro alto, a galera já veio. Eu primeiro, né, mano? Eu falei, ô, que isso? Tá apontando pro alto? Homenageou pra quem? É quem? É Deus, é Alá, é Xangô? Eu quero saber aí. Qual é o lance? Qual é a pegada, né? Aí ele olhou pra gente assim, assustado, ele falou, não, mano, tô apontando pro mundo das ideias. Eu, moleque, que merda, toma banho, pô. Desgraçado, saiu pela tangente, mano. Ideias, né? Mas ali, assim, essa história ela é bem legal porque ela revela o pensamento de Platão. É esse mundo metafísico. Platão é o pai da metafísica. E antes isso nunca foi questionado, né? A metafísica não existia, ninguém nunca não existia. Cogitou essa possibilidade antes de Platão. Platão, ele constrói, cara. Ele tira, e aí é sensacional. Porque Platão, cara, o Platão ele tira uma teoria da cabeça. E qual é a teoria que ele tira da cabeça? O próprio processo que fez ele conceber a teoria. Cara, assim, ele faz um método do conhecimento que ele mesmo pariu. E in natura, porque não foi ninguém que falou pra ele. O cara chegou nessa conclusão e, gente, é isso daqui, ó. É isso daqui que é a sociedade. O cara tava literalmente muito fora da curva, né, cara? O cara, naquela época, ter esse tipo de pensamento... Ô, Matheus, deixa eu te fazer uma pergunta. Platão era um jovem de uma família abastada, certo? Ele tinha uma realidade completamente diferente de Sócrates. Talvez por conhecer os dois lados da moeda, do lado do abastado e de toda essas entrelinhas da política, da República, se não me engano era da República naquela época, e o lado do conhecimento bruto que vinha de Sócrates, talvez não tenha sido essa a base de toda a construção dessa metodologia que ele constrói e reflete sobre aquilo que ele construiu? Sem dúvida alguma. Só fazendo a correção, a República ela é romana e a cidade-estado é grega. A gente chama de polis. Mas aí eu tô sendo chato, não precisa ser assim não. Porque os romanos, claro, eles copiam dos gregos, né? Os romanos enviam decênveros, 10 cabeças para copiar, saber como era, eles copiam igual. É porque a diferença é apenas linguística, né? Do latim pro grego. Tá, beleza. E aí, respondendo a sua pergunta, cara, tem total a ver, assim, todo homem é homem de seu tempo, né? A gente não pode falar que o Platão, ele estava à frente do seu tempo, mas que o fato de estar à frente do seu tempo não significa que ele tivesse um tempo e um espaço. E aí, algumas hipóteses a gente levanta aí, né? O Sócrates, ele tem duas fases do pensamento socrático. A primeira fase do pensamento socrático é a fase do pensamento do Sócrates enquanto sofista. Lá pelos seus períodos de amadurecimento, lá por uns 50 anos mais ou menos, Sócrates ganha um aluno que é o Platão. Platão tinha ali os seus 19 anos, tinha uma vida pela frente, e então parece, e é até assim comprovado isso pelos historiadores, era comum as relações homossexuais nessa sociedade entre mestres e discípulos e tudo mais, e Platão ele tinha uma relação muito apaixonada por Sócrates, isso aí é inegável. A relação que ele mantém com Sócrates é muito louca. E isso tem a ver com tudo. O pensamento de Platão está todo cortado, né, atravessado ali, traduzido por essas realidades históricas. E aí é uma história muito simples, né? Sócrates, ele era um dos mais excelentes. O seu método era maiêutica, era o parto de ideias, né? Eu não tenho nada a te convencer, a não ser que você alcance a dimensão maior da realização humana. Qual seja a de encontrar na sua própria alma a razão. E a de perceber que a razão não é a razão imposta, mas é a razão dialogada.
que a alma humana conserva isso em comum. Portanto, Sócrates, enquanto ele dialogava com sofistas que educavam os jovens das cidades gregas, né, principalmente de Atenas, que era democrática, que era muito importante para você conseguir se preparar para a vida política, você tinha ali os sofistas tentando, de certa forma, segundo Platão, dissuadir Sócrates, bolado, com ciúme. Então eles ficavam com o pé atrás. E aí o Sócrates, ele moía todo mundo, pá, no lero. Inclusive o mito da caverna é um convencimento de Sócrates a Glauco, né? É um convencimento de Sócrates a Glauco. E aí, o que rola? O Sócrates, ele começa a incomodar, porque ele começa a educar esses jovens e parece que ele é julgado. E aí o mito de Sócrates, né, da morte de Sócrates, eu não vou falar que é um mito, mas ele é engraçado porque ele remete ao sacrifício cristão. Sócrates, ele poderia ter fugido, ele poderia ter ido embora, ele tinha muitas possibilidades de ter se esquivado do julgamento grego, mas ele decide ficar. E ao decidir ficar, ele decide ficar sob o argumento de que ele estava fazendo o que é certo e de que a cidade, a democracia, era mais importante do que o indivíduo. E aí ele dá um tapa em todo mundo. E aí o Platão, por viver esse mundo debaixo dos panos da democracia grega, ele fica bolado. Sócrates, então, toma um veneno, morre, e aí, então, Platão inicia uma cruzada contra os sofistas. E ao iniciar essa cruzada contra os sofistas, ele vai demonstrar exatamente o oposto do que os sofistas diziam. Tem dois sofistas que são principais, que é o Protágoras e o Górgias, e o Platão, ele vai destroçar os caras. Em que sentido? Protágoras e Górgias afirmavam a impossibilidade do conhecimento. Conhecimento era a capacidade linguística, a capacidade de discurso, nada além disso. Capacidade persuasiva. Isso é conhecimento. Enquanto o Platão vai lá, não, vocês estão totalmente enganados e eu vou mostrar para vocês que o conhecimento é o exato oposto. O conhecimento, ele é a capacidade racional humana, tal qual Sócrates disse e tal qual eu irei aprofundar. E aí, Platão, ele tinha um critério pedagógico do seu método. Ele está escrevendo um diálogo. Ele não vai escrever um diálogo entre dois robôs. Então, por isso que os textos de Platão, a própria alegoria da caverna, ela não é difícil de ser lida. Porque Platão não tem a intenção de escrever um tratado monográfico. E era um jovem, né? E exatamente. Os ensaios de Platão são construídos através da vida dele, né? Ele dá um rolé no Egito, ele vai aconselhar reis. Platão não dá certo. Agora Matheus, eu vou te falar. Você comentou aí que Platão tinha esse negócio de escrever. A cultura era muito em cima da conversação, né? Oral, exatamente. Oral, né? Minha experiência com a cultura grega, eu sou fascinado pela cultura grega, gosto muito de estudar história, e eu li, por exemplo, eu li a Ilíada, li a Odisseia, eu li vários livros sobre a cultura grega, e para mim, o único livro na minha vida que eu nunca consegui terminar de ler foi a versão original da Ilíada, porque o livro é todo em prosa, cheio de mesóclise. Bicho, mas que livro chato de ler. Eu desisti no meio, larguei o livro, arrumei o livro de forma dissertativa, de uma maneira diferente, e fui ler o livro. Agora eu estou entendendo porque que o livro é todo em prosa, né, cara? É difícil pra caramba de ler o livro, mas porque acho que é da cultura deles, né? Aquilo é uma alquimia das palavras. Cara, aquilo ali, eles acreditavam que era possível expressar magia por aquilo ali. Né? O Homero, ele está escrevendo ali em 700, mais ou menos, antes de Cristo, enquanto Platão está lá em 400 e pouco. Então, o Homero, ele é uma síntese do espírito grego. A mesma coisa você pegar para ler Moisés, pega para ler Deuteronômio, você vai falar, caraca, o que eu estou fazendo aqui? Vou te fazer uma pergunta, Matheus. Assim, até para os nossos ouvintes aqui do canal do Boa Trocado entender, né? Eu queria que você explicasse para a gente assim, ó, né? O que é o mito da caverna, né? A gente estava estudando, eu vi vários vídeos, achei uma fábula fantástica para fazer uma analogia até com o nosso momento atual, o momento que a gente vive, né? Até para os nossos ouvintes que às vezes não conhecem, não sabem o que é o mito da caverna, entender um pouquinho melhor. Explica para a gente aí. Claro, total. Vamos lá. Então, fazendo uma introdução do mito da caverna, é um diálogo entre Sócrates e Glauco, e nesse diálogo, Platão revela ali alguns homens que viviam presos numa caverna desde o seu nascimento. Eles eram amarrados do pescoço às pernas,
As cabeças deles estavam voltadas para o fundo da caverna, que se situava numa região profunda, né? E aí, próximo à entrada, havia um fogo com baixa intensidade, iluminando o ambiente em que viviam os prisioneiros. E do lado de fora, você vai ter as pessoas que conversavam, né? E os objetos com suas sombras projetadas para dentro da caverna. E era com essas sombras que esses prisioneiros eles dialogavam. É muito importante falar que são prisioneiros. Quem prendeu o que prendeu, isso aí é papo para depois, né? Para a gente concluir. Mas esses prisioneiros acreditavam que as sombras eram projetadas, né? As sombras que eram projetadas eram de fato a realidade. Era a realidade verdadeira e eles pensavam que as sombras falavam e possuíam vida própria. Então a gente precisa entender esse contexto. Porque aí Platão ele está entrando na sua teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento de Platão é um debate que ele vai começar e que só vai parar lá em Kant em 1800. Isso aí, assim, para a filosofia é central. E aí a gente tem que entender o que o Platão está fazendo. Para a gente entender a alegoria da caverna, a gente tem que entender ela como uma síntese de todo o pensamento platônico. Ela é uma síntese, ela é o puro suco do pensamento de Platão. Foi uma forma didática que Platão encontrou de falar, gente, entende aqui, é isso aqui, vou desenhar para vocês. E ele consegue colocar numa foto, né? Ele consegue colocar numa foto, né? Eu vou desenhar, vocês são muito falo e ninguém entende nessa merda. Deixa eu escrever aqui, calma aí que vocês entendem do diálogo, gente, né? Deixa eu escrever um negócio aqui, fica aí para vocês. Essa linguagem é muito característica de pessoas que estão muito à frente do seu tempo. A gente tem, posso trazer como exemplo, Jesus mesmo, na sua passagem pela Terra, que ele tinha que se comunicar em parábolas, porque ele tinha um conhecimento extremamente à frente do povo no qual ele estava inserido. Se ele traz tudo para o nível dele, a mensagem não é passada. Por isso que é fundamental. E quantos grandes sábios que nós temos atualmente, que também digamos assim, de uma maneira mais grosseira, eles se rebaixam ao nível do homem médio para comunicar o que eles têm para comunicar. E se não for dessa forma, a grande maioria das pessoas não vai alcançar a mensagem que tem que ser passada. É exatamente isso que você falou, Pedro. Exatamente isso que você falou, porque eu acho que todo mestre ele tem que descer ao nível ou por amor, não. Eu acho que sempre a essência de um mestre é por amor, que ele quer ver evolução. Então, trazendo até para a figura do mestre, o professor, que eu tenho o Matheus aí representando os professores, o Matheus ele sempre tem que encontrar um caminho, de encontrar uma analogia, de encontrar uma forma de fazer com que a mensagem dele seja compreendida. Então, Rodrigo, é esse momento que ele desce. Exatamente. Isso é a essência da liderança. O líder ele não se coloca acima dos seus liderados. Ele se coloca em paralelo a eles. Ele está ali no mesmo nível. Ele é o iluminado e está iluminando quem está ao redor dele. Sim. Entendeu? Eu acredito que isso seja a essência da liderança. A grande prova dessa preocupação de Platão é o Aristóteles, porque o Aristóteles ele vai se tornar discípulo de Platão e, diferente do Platão, Aristóteles, muito mais do que um mestre, ele era um intelectual. Pega para ler o livro da metafísica, ou melhor, perdão, o livro da física aristotélica, meu irmão, tu não passa da segunda página. É o Everest de subir assim. Intelectualmente falando, é o Everest a parada. A literatura aristotélica, do ponto de vista filosófico, não apenas política é uma delícia de ler. Agora, se tu pegar a parte de cá, a parte da ontologia, da metafísica, ele fazendo a sua teoria do conhecimento, me pareceu um cara que teve contato com Platão amadurecido. E que quando teve contato com Platão amadurecido, Platão só jogava bomba na cabeça dele, e ele com uma capacidade intelectual absurda, tão grande quanto a de Platão, se não maior, deu prosseguimento e foi além. Fora o fato de aconselhar o rei, né, que era de Alexandre o Grande, que ele foi ele quem... né, o cara que conquistou o mundo com 30 anos, né? Então, isso foi fundamental. Agora, o pensamento de Platão, isso que vocês falaram, essa questão do mestre, o Platão, a história de vida dele é muito marcada por essa história com os seus discípulos, por essa tentativa de se fazer conhecido, de se fazer entendido. É Platão que cria, por exemplo, pela primeira vez, a ideia de república. A ideia de república nasce em Platão. Se você parar para se questionar a diferença de democracia e república, o poder na democracia é do povo. E na república, o poder é pro povo, ele serve o povo. Na república, o poder serve o povo.
porque república é res pública, bem comum. Então, eu, povo, não participo ativamente da construção do poder, mas o poder deve ser utilizado em vista da construção do bem comum. E se o bem é comum, eu sou alcançado por esse bem. Então você vê como Platão ele é um pouco mais aristocrata. Ele tem posição de intelectual, mas ao mesmo tempo ele tenta mostrar o porquê da teoria dele. Ele joga para as pessoas, ele mostra ali, ó, olha aqui, a dificuldade da sociedade de vocês, olha aqui onde os gregos e os atenienses vão falhar, olha aqui onde a política democrática falha. Vocês estão sendo levianos ao pensar, ao serem iludidos dessa maneira, né? Embora eu seja team democracia total, mas o que o Platão fala tem muita relevância, Não, né? com Assim. certeza. E o mito da caverna, tu acredita que tenha sido uma homenagem para Sócrates? Representando pelo homem que descobriu o segredo da caverna, saiu, não foi compreendido e, no caso, lhe tiraram a vida? Eu vou responder a sua pergunta de duas formas. A primeira, concluindo que eu falei, né? A ideia do Sócrates como um Marte grego. Platão enxerga no Sócrates um Marte grego. E a segunda forma de responder a sua pergunta é a maneira como Platão descreve o amor. O amor em Platão, traduzido para o latim, vai ser o que nós denominamos Cupido. Ou seja, aquele que consegue a força que mantém o universo em movimento. Ou seja, é a maneira poética que ele teve de descrever a reprodução. E aí, quando Platão traz a ideia do amor, o amor platônico, é o amor que ele só é amor enquanto você deseja. Cara, olha como é que é poético. Sócrates morreu, Platão tinha 21 anos. Assume aí umas fofocas do período ateniense, do período grego, de um jovem apaixonado pelo seu mestre, quiçá sexualmente, Bizarro. e você vai entender por que ele está falando do amor nessa perspectiva. Do amor, o amor é desejo. O amor não é a própria realização. Você ama enquanto deseja, porque no momento em que você passa a possuir, você deixa de amar. Porque essa dimensão do amor é um amor que se encerra no teu ego, no seu eu. Na posse. Não é um amor, exatamente, não é um amor construído entre duas partes, não é a filia aristotélica, né? E é isso que é o interessante. Ele é totalmente, o mito da caverna, a alegoria da caverna, é uma tentativa de expressar não só o pensamento dele, mas a origem do pensamento dele proveniente de Sócrates, porque os prisioneiros da caverna eles só conseguem se libertar através do diálogo, eles se libertam através da crítica, eles se libertam através do questionamento, eles quando criticam e questionam aquilo que os sentidos captam, eles conseguem se libertar. E o que Sócrates fazia? Exatamente isso. Exatamente isso. Era a única coisa que Sócrates fazia. Dialogar, fazer com que o indivíduo, ao entrar em contato com Sócrates, tivesse um parto de ideias, concebesse uma série de ideias que o fizesse reconsiderar a sua posição, e ao reconsiderar a sua posição, ele, ao invés de olhar para fora, de achar que a culpa está fora, ele olha para dentro. Ele reconhece a si próprio. Ele é desfeito, digamos assim, aí se me permitem, ele é desfeito de uma miopia existencial. Você se vê maior do que se é ou menor do que você é. Ele ajusta, ele ganha as lentes da existência de perceber o que ele tem de especial enquanto ser humano, que é a razão. E aí, quando ele tem a razão, ele sai desse pedestal ou ele se eleva, dependendo da forma como o indivíduo se vê, e começa a dar valor real à sua capacidade racional. Porque é isso que o Sócrates está trazendo. E é isso que o Platão está falando. Olha só, não basta apenas também dar valor real à capacidade racional, mas entender o que a razão tem a nos entregar enquanto o que eu chamo de conhecimento. E o respeito também com o tempo de cada um, que até mesmo a professora Lúcia Helena estava falando, que não adianta você pegar a melhor parteira e você pegar uma mulher que não está grávida porque ela não vai conseguir fazer o parto, porque não está no momento, ela não está grávida, tá entendendo? Então, o lance de você fazer a concepção primeiro da ideia, para a ideia como é que eu posso dizer, para ela crescer como um ser dentro da pessoa e aí sim ter o parto, aí sim chega o momento de ter a parteira, que aí seria o momento de Platão, ou seria o momento de Sócrates estar, vamos supor, liderando essa galera nas praças aí para poder fazer esse parto realmente de algo que existe, né? E Rodrigo, uma coisa bem interessante,
o Matheus tocou bem no assunto, bem no começo. Ele falou como é que a alegoria da caverna ela pode ser aplicada dentro de uma aula de história, de uma aula de filosofia, de uma aula de diversos assuntos, né? E aqui, o nosso grupo, a gente trabalha muito essa parte também né, começou muito com o nosso Milagre da Manhã, um pouco sobre o nosso desenvolvimento pessoal. Nossos primeiros podcasts, a gente atuou muito sobre isso, né? Falou um pouco muito sobre isso. E a alegoria da caverna, ela também se enquadra nisso, né? Se a gente for parar para pensar, né? Aquelas pessoas presas dentro de uma caverna, sendo manipuladas por imagens fabricadas por sombra de uma iluminação, de uma tocha, né? Elas acreditando que aquilo ali é uma realidade, sendo que, na verdade, fora da caverna existe a real verdade, né? Do mundo, da sociedade, de tudo. E aquelas pessoas estão sendo manipuladas por alguém que está do lado de fora, por algum interesse, né? Se a gente for parar a pensar, né? Nesse nosso mundo do desenvolvimento pessoal, quantas e quantas pessoas se deixam viver presas em um ambiente de que eu não sou capaz, porque eu nasci numa comunidade carente, porque eu sou pobre, porque eu sou negro, porque eu sou isso, sou aquilo, e as pessoas se prendem em circunstâncias, elas acham que elas realmente não podem alcançar nenhum objetivo na vida. Por quê? Porque elas estão sendo iluminadas por uma luz ali, algo impôs para ela que ela não pode conquistar nada, sendo que, na verdade, todo mundo é capaz, todo mundo se prontificar a caminhar para fora da caverna, vai descobrir que você pode qualquer coisa, você pode estudar, você pode se desenvolver, você pode, né, alcançar os seus objetivos, você pode, seja qual for, profissional, familiar, seja qual for a área, né? Então, e esse mesmo sentimento... Como é que funciona, né? E esse mesmo sentimento a gente pode ver até em outros momentos. A gente vê até mesmo com a base da dor, até mesmo quando a gente fala do cara que está com a bunda no prego lá, que está doendo, e mesmo assim o cara não levanta. A gente vê que isso é tão forte de olhar para essas sombras e acreditar que aquilo é uma realidade, que a gente vê até mesmo quando, na escravidão, as pessoas sofriam, as pessoas apanhavam, e você via que muitos negros, até naquele filme Django Livre, não sei se vocês já viram, você vê que existia um certo preconceito dos próprios negros quando viam um negro a cavalo. Porque eles acreditavam que o negro não tinha que andar a cavalo. Ele não tinha direito, achava até uma afronta, porque não era a realidade deles. Então, eles, de alguma forma, o mito da caverna, ele tem até essa reflexão de que as pessoas olham tanto para o fundo da caverna, acreditam tanto naquelas sombras, e que vão brigar com qualquer um. Não, a realidade é essa. A realidade não é que tem alguém manipulando a sombra, de repente, para obter algum resultado, ou para obter algum produto meu, ou simplesmente para me manter parado, para eu não ser Esse seu exemplo aí da escravidão, não sei se o Matheus pode até confirmar para a gente, mas no começo, quando se começou a dar alforrias para os negros, na época, até aqui no Brasil, né, se eu não me engano, teve muito negro que pegou essa alforria e continuou trabalhando para o seu, né, para a pessoa que era, para a pessoa branca ali, no caso, seu proprietário, né? Então, seu senhor. Então, tem muito negro que, apesar de ter recebido alforria, na cabeça dele, ele acha que ele deve trabalhar obrigatoriamente para uma pessoa branca, né? Então, eu gostaria de fazer uma pequena ressalva. É o seguinte, a gente não pode contextualizar essa diferença, eu acredito, né? Porque é o seguinte, infelizmente, ainda existe uma desigualdade de oportunidades muito grande. Eu acredito muito, Paulo, muito mesmo nisso que você falou. O ser humano não se deixar manipular por nada. Isso aí eu acho que quando a gente começa a processo de iluminação, digamos assim, é muito importante. É um passo fundamental. A necessidade de quem tem fome é comida, cara. A primeira necessidade de quem está tomando chuva é abrigo. Infelizmente, nós vivemos, principalmente aqui no nosso contexto de país, a gente vive num país que é lobo comendo lobo, e o cara, enquanto ele puder tirar de quem tem menos, ele vai tirar. Até mesmo o nosso processo de abolição da escravatura foi um processo totalmente distorcido e jogado. O que adianta você chegar hoje
dentro da comunidade de extrema pobreza e falar, tá todo mundo livre. O que vai ser feito? O que eles vão fazer com a liberdade deles? Infelizmente eu digo isso, não é no sentido de coitadismo, nem contradizendo o que você está dizendo, não, Paulo. Tá entendendo? Eu estou dizendo assim, para nós, a nossa realidade é extremamente, absolutamente diferente da deles. O nosso processo depende apenas, então, somente de nós. O deles depende de uma série de fatores, de uma quebra de diversos paradigmas, um em cima do outro, para eles conseguirem chegar no começo do processo de iluminação. Entende? É fundamental que eles é fundamental que eles conheçam e tenham noção de que eles podem vencer, mas antes deles chegarem nesse ponto, a gente tem que matar as primeiras necessidades que eles têm. Por exemplo, a moradia digna, alimentação básica digna, educação básica digna, e a partir daí, quando nós atingimos esse nível, que ainda não vai ser um nível de igualdade, vai ser um nível de justiça, pelo menos, a partir daí a gente começa toda essa outra série de processos de mostrar para eles que eles realmente podem. E é exatamente aí, se o Matheus puder confirmar e chancelar. Mas a grande questão de que você falou agora, Pedro, eu acho que essas daí é que são as algemas que prendem as pessoas que estão lá no fundo da caverna e que ficam lá olhando para aquelas sombras, tá entendendo? Então, as algemas do passado eram era de uma forma, até de uma forma mais material, que prendia o corpo. As formas de hoje em dia de se prender uma pessoa já não são tão materiais, já estão mais na mente das pessoas, através das limitações, até mesmo de oportunidades, diversas outras limitações. A gente poderia fazer essa analogia, Matheus? Cara, dá sim para fazer. Aliás, o pensamento de Platão ele é extremamente relevante para a gente refletir sobre o ponto que vocês trouxeram aqui, que é fundamental para a gente discutir. Eu sou dos professores, sou da geração de professor que leva esses temas para dentro da sala de aula, acho cada vez mais relevante e fundamental, necessário, mas sou dos professores também que levo para fora. Faço passeio na minha igreja, sento em mesa de bar com a galera para dar aula sobre futebol, e acho que a rua tem que ser conhecida como espaço de conhecimento mesmo. E eu acho muito maneiro isso daí que vocês estão levantando, porque quando a gente fala dessa questão do conhecimento, tem uma palavra que ela é fundamental para o Platão. Ela é fundamental para todo e qualquer grego. E ela é fundamental para a gente também. Ela chama-se verdade. A verdade em Platão, ela está ligada à maneira pela qual você vai obtê-la. E como é que você pode obter a verdade? Uma vez que já está comprovada a sua relevância na vida de qualquer pessoa, porque ninguém gosta de viver com base em falsas impressões ou naquilo que nós denominamos mentira, até porque verdade e mentira não são conceitos objetivos, são conceitos morais, né? E não existe ser humano amoral. Você pode conhecer um ser humano imoral, que, segundo a sua concepção moral, não esteja de acordo com o que você acredita. Mas ser humano que viva sem moral não existe, porque todo mundo escolhe uma verdade para viver. Todo mundo escolhe uma forma de viver. Sim, sim. E ainda que a forma pelo qual eles escolham seja a abstenção da verdade, isso em si é uma forma de viver. Então, o Platão ele está olhando para isso. E ele está falando, olha, a forma de obter essa verdade não é através dos seus sentidos. As correntes que aprisionam os homens são os sentidos. E as pessoas que vivem no plano das ideias são essas pessoas que vivem fora da caverna. Enquanto você está acreditando, que você está dialogando com o que realmente o mundo se revela, com o que de fato o mundo é, você está se relacionando com uma sombra dele, com algo irreal dele. E a sombra, ela pode ser muito bem maior do que o objeto real, menor do que o objeto real. Você pode olhar para a parede, para o fundo de uma parede, e acreditar que o som vem dali, quando na verdade o som está vindo de outro lugar. Você vive com base em princípios equivocados nesse mundo, tomando decisões e acreditando que essas decisões serão suficientes para a tua própria vida, quando na verdade elas não são. E aí o Platão ele descreve um processo que é legal, e eu vou chegar nele, a escravidão. Platão ele fala que quando esses indivíduos eles saem da caverna, eles chegam no mundo, eles sofrem um estranhamento. O sol lhes acomete o olho. Lhes acomete ofusca a visão, né? Muito tempo dentro da caverna. O conhecimento, quando ele te toma, quando você, de certa forma, passa por esse processo de catarse, por essa metanoia, digamos assim, em algum momento, você precisa ordenar essas ideias. E aí é o momento em que você
rompeu com os teus sentidos e se conectou à tua mente e chegou à concepção de que o verdadeiro conhecimento, ele é oriundo da razão. Então você se tornou um racionalista, segundo Platão. E de que forma isso serve para a gente entender a nossa história, como vocês bem suscitaram, para a gente entender a escravidão? O Rodrigo citou um exemplo belíssimo do Django Livre, do Tarantino. Aliás, recomendo para geral aí, vejam, Sem Medo de Ser Feliz. E existia um conceito muito importante. O século XVII e o século XVIII, que foi o século da escravidão moderna, ele tinha uma rota de influência que era conhecida pelos diários de senhores de escravos. Os senhores de escravos relatavam suas experiências com a escravidão e esses diários eles eram copiados por diversos locais da América, né? América do Sul, América Portuguesa, Espanhola, América Francesa, América Inglesa. E ali, nesses diários, os senhores de escravos aprendiam a lidar ou compreendiam as técnicas que deram certo no tratamento ou na resolução de algum conflito, de alguma sublevação do escravo em algum outro local. Pois bem, e existia um conceito dentro da sociedade escrava que era o conceito de capitão do mato. Ele se popularizou porque um candidato político aí, bem famoso, acusou um outro político, né, de ser capitão do mato. Sim. É uma daquelas epopeias que só a política brasileira é capaz de trazer. Mas o que era o conceito do capitão do mato? Por que um negro escravo estranhava um outro negro montado num cavalo? Porque o capitão do mato era aquele cara que conhecia as rotas da selva, conhecia as rotas, né, para além dos domínios da fazenda. E essas rotas, para além dos domínios da fazenda, elas eram rotas de chegada a comunidades quilombolas, comunidades que resistiam à escravidão. Então, quando você via um negro em cima do cavalo, você sabia que esse negro estava a serviço do outro. E que ele não era um irmão. Por mais que ele sofresse, ele se vendeu. Ele se vendeu a uma realidade, a uma verdade que ele acreditou ser verdadeira, que na verdade era ilusória. Por isso eu o estranho. Porque antes de mim não vê-lo como igual, ele foi quem desistiu de um sonho de libertação geral para todos os irmãos negros. Então, essa era a visão do negro que estava... Do escravo. Do escravo. Estava fora. Sim. Exato. E é isso que nos divide, né, de certa forma, essa compreensão do que era. E aí, o Paulo trouxe um outro ponto, que foi o da alforria. Machado de Assis tem um conto sensacional, que é o de um escravo que recebe a alforria, mas pede para continuar trabalhando para o seu senhor. E ali Machado de Assis, ele escreve com a pena leve, né? Machado de Assis é aquele cara que te dá tapa na cara, tu nem vê. O que te houve aqui? Como assim? Passou a mão na tua bunda, te sacaneou, fez um monte de coisa. O que aconteceu aqui? Meu Deus do céu. Machado de Assis é esse cara. E ele descreve de forma quase romântica. E tu termina de ler o conto falando, caraca, a escravidão não era tão ruim assim. E é exatamente essa ideia que o Machado de Assis quer passar. A escravidão era ruim. Só que os caras estavam acostumados com a dor. Interioriza. Ela é capaz de se interiorizar culturalmente. Ela é capaz de fazer com que o negro cerre os horizontes e compreenda que aquela é a única realidade na qual ele quer viver. É a questão do mito da caverna, do cara que está dentro lá da caverna, olhando para as sombras. Olhando para as sombras, ele acredita que aquilo ali é verdade. Ele acredita que a situação dele como escravo é o correto, né? Se alguém apaga a fogueira, ele mata o cara. Fala, minha realidade, o cara acabou com a minha vida. É isso aí. Aliás, o Platão ele vai dizer, a libertação ela não pode chegar só para um, porque esse um que sai, aliás, no mito da caverna é só um que sai. Ele sai, contempla o belo, contempla o verdadeiro, contempla o sul bem, que é o sol, e volta. Quando ele volta, ele sofre. Os caras invejam, e os caras não só invejam, como os caras planejam matá-lo. Por quê? Porque você está trazendo verdades que são totalmente descabidas, fora do arraiá. Verdades que nós acreditamos a vida inteira. Não, e é bacana sinalizar, Matheus, porque esse cara que sai da caverna, ele se machuca todo, tanto para subir, como ele também se quebra todo para voltar. E quando ele chega para todo mundo dentro da caverna e fala que assim, gente, isso daqui é tudo uma farsa, isso daqui não é a realidade. Todo mundo olha para ele, tá, e você foi pro que é real, que é bonzão lá, e tu tá todo quebrado aí, todo lanhado.
Pô, tu quer que a gente acredite nisso daí, cara? Qual é? Olha Platão falando de Sócrates mais uma vez. Conhecer e pensar dói. Conhecer e pensar não só dói, como que quando você alcança a beleza do seu pensamento e tenta mostrar isso aos outros, você ainda é julgado equivocadamente, e ao ser julgado equivocadamente, ainda planejam te matar. É a vida do Sócrates toda aí. O cara que pensava à frente do seu tempo, revelou o seu pensamento e foi acusado. Qual foi a acusação? Pensar, dialogar, educar. É a vida do empreendedor. O Pedro aqui, em alguns dos nossos podcasts, até comenta, né? O Pedro até fala que muitas das vezes a gente no Brasil, a gente é muito educado para ser empregado, né? A nossa realidade é essa, né? A nossa cultura aqui no brasileiro é essa, diferente da cultura um pouco americana, de outros países de primeiro mundo, é que a gente é educado para ser empregado. Quando qualquer um tenta, não quero ser empregado, vou montar um negócio, é natural que as demais pessoas ali do entorno dele, da família dele, comecem a falar: você está doido? Você quer empreender, pô? Vai arrumar um emprego, pô. Vai fazer um concurso, não sei o quê. Vai botar o boi na sombra, né? Vai fazer um concurso, vai procurar a tal famosa, né, estabilidade. As pessoas estão acostumadas a ficar dentro da caverna, com a luz ali. A luz é o quê? É a carteira de trabalho, entendeu? Cara, eu tenho uma experiência. O concurso público, entendeu? Eu tenho uma Se o experiência. cara falar assim, não, quero ser empreendedor. Aí não, e Paula, as pessoas sempre dizem assim: esse jovem está inventando história. Porque nós não somos ensinados a inventar ou ver outra história. A gente tem que ver a história que está passando lá no fundo da caverna. Qualquer um tem que ver a sombra. Temporariamente se repetem. Tá inventando história. Então, é porque ele tem que ver essa história aqui. Ele não tem que ver outra história. A história é que tá passando lá na caverna. Quantas histórias nós já ouvimos de pessoas, às vezes, que... Qual é a nossa realidade? Todo mundo aqui, às vezes, tem um ou outro amigo de infância, de conhecido, que, por algum motivo, por mérito pessoal, provavelmente, o cara conseguiu um bom resultado. Passou num bom concurso, ou montou uma empresa que está dando muito certo. Todo mundo tem algum exemplo de algum conhecido que... Mas aí foi sorte. Mas aí foi sorte. Só não falar, não tenta que isso foi sorte. Contigo vai dar errado. Mas, por exemplo, eu tenho aqui acontece muito que... Pode falar, perdão, Paulo. Mas só para terminar. Mas acontece muito de que, às vezes, essa pessoa que conseguiu um bom resultado, ela volta e fala assim: ó, galera, porra, olha, concurso público é top. Passei para ser juiz. Tô ganhando benzão. Mas tem gente que fica assim: não, mas não é para mim, não. Pô. Isso é muito difícil. Não, porque tem que estudar muito. Sabe? O cara foi lá, fez, alcançou o objetivo. Validou. Seja por concurso público, seja porque empreendeu, ou porque virou diretor executivo da empresa. Seja, o cara CLT, mas o cara é extremamente bem sucedido. Ele volta, prova e dá certo. Mas muita gente ainda prefere continuar ali dentro da caverna. Né? Eu não sei, eu queria, só para falar para os professores que nos ouvem também, assim, eu tenho algumas experiências pessoais nesse sentido, que dialoga muito com o assunto que vocês estão tratando. Eu ia fazer engenharia de produção e aos 45 do segundo tempo, aprovado para engenharia de produção do Cefet, reclassificação da UFRJ e tudo mais. 2011, 2012, época de ouro da engenharia, que todo mundo achava que ser engenheiro era a galinha de ovos de ouro no Brasil, até estourar o Odebrecht, né? E eu, aos 45 do segundo tempo, eu decidi seguir meu coração, fazer uma parada que eu gosto de gente, e na carreira eu não ia lidar da forma amistosa como eu gosto, de inspirar a pessoa, de dialogar, de ter gente no meu convívio e tal. E aí foram várias fases na minha carreira. Primeira, quando eu me formei, Matheus, tem que fazer um concurso. Para ter estabilidade. Até o dia em que eu falei que, numa certa conversa, né, com algumas pessoas, eu falei: olha, esquece estabilidade para mim, estabilidade é competência. E aí foi a resposta que eu dei. Mas, por outro lado, eu sou pavunense, né? Eu costumo brincar com os meus alunos que eu sou um filósofo pavunense. A Pavuna... Brasil! A Pavuna, ela tem alguns ensinamentos sensacionais, assim, para qualquer pessoa que queira aprender a viver, né? E eu cito algumas das coisas que eu aprendi, só uma brincadeira para quem está nos ouvindo rir um pouco. Eu falo em sala, né? Uma vez a galera falando: fulano é meu amigo, botando a pilha, né? Na molecada, 14, 15 anos. E aí na sala do pré-veste eu citei isso, e aí me perguntaram, né? Uma frase que eu ouvi de um porteiro aqui,
de um dos prédios do condomínio. Gusmão, o que você acha da amizade entre homem e mulher? Eu falei brincando, é óbvio que eu acredito em amizade entre homem e mulher, mas eles me perguntaram e eu falei só para jogar um fogo na aula, eu falei, amizade entre homem e mulher é igual fila de banco. Uma hora dá vontade de sentar, esquece. Aí falei brincando entre eles, né? E eles ficaram naquela assim, então isso eu ouvi daqui, né? Aqui no meu prédio, de um porteiro, achei sensacional, assim, faz pensar muito. Mas uma das coisas que me tocou na minha carreira foi compreender os dois extremos. Tem um extremo. Eu sou neto de uma mulher semi-analfabeta que veio do Mato Grosso e que ela precisou costurar. Não tô aqui contando derrota, nem vou iniciar uma competição do mais ferrado aqui com vocês, não, porque eu odeio isso, né? Porque começa a contar uma derrota, veio, não, porque eu tenho uma derrota melhor, não, porque eu tenho uma derrota pior, não, e aí fica aquela competição do mais ferrado, que eu odeio, né? Não é maneiro ser ferrado, é maneiro você entender e ter empatia. Agora, se louvar, isso romantizar, não é romantizar, isso não é maneiro. E eu aprendi algumas coisas aqui, eu comecei a olhar para a Pavuna com outros olhos, né? Porque uma vez eu saí num domingo, minha família estava fazendo uma reunião, a gente fez um suco, o suco acabou, precisei ir na rua comprar refrigerante, fui no boteco, e no boteco da esquina, eu entrei nele, e a galera me conhece, eu sou nascido e criado aqui onde eu moro e tal, e aí eles falaram, já sabiam que eu era o professor, e estavam discutindo alguma coisa, aí quando eu entrei eles pararam e falaram, aí chegou o professor, ele vai tirar a nossa dúvida. Eu falei, porra, ferrou, domingo, 3 horas da tarde, vindo comprar coca. Os cara nessa, né? Um bando de bebum, meu irmão. E aí os caras discutindo, falou, professor, explica aqui pra gente. É porcentagem ou percentagem? E aí eu fui explicar, porque as duas coisas são as mesmas coisas. Uma palavra é brasileira, portuguesa, e a outra vem do latim. Mas no final das contas é a mesma coisa. Só que eu comecei explicando objetivamente, olha, é a mesma coisa. E aí quando eu fui explicar que uma era portuguesa e a outra era do latim... Então é diferente. Pra mim, eles viraram e falaram assim, não, então tá bom, valeu, cala a boca, sabe? E me excluíram da parada, de uma forma sensacional, me senti usado. E aí eu falei, cara, que fantástico. E aí eu peguei pra entender aquilo dali. Se você chegar com esse discurso empreendedor pro cara que ralou a vida inteira pra ter o pouco, e que a cervejinha dele, no domingo à tarde, é sagrada a ponto de não aceitar o outro naquela roda, meu irmão, esquece. O cara, ele só quer levar a vidinha dele até o final, ter a dignidade dele, entendeu? Pegar um ônibus e não ser espremido que nem a sardinha, poder voltar para casa, não ser esculachado. Ele quer o básico da vida dele. E esse cara, ele tem o direito de ser assim. Enquanto eu me vi, porque eu me vejo nessa galera. Eu me vejo no conjunto de colegas que cresceram jogando bola comigo e que a maioria deles decidiram, pragmaticamente, fazer carreira militar. Eu nunca daria certo para a carreira militar porque ela encerra totalmente os horizontes, pelo menos até uma determinada patente. Se for Cefom, outra etapa aí, tá aí, show de bola, 1.000-0. Mas eu também não vou julgar essa galera, porque esse cara, ele quer ter uma oportunidade de um empréstimo consignado para dar uma casa própria para a mãe dele. E eu tive que aprender a respeitar, porque quando você começa a pensar muito à frente, tu começa a olhar para quem tá atrás e tu começa a querer ver essa galera de cima. E aí, por outro lado também, eu comecei a ver, eu trabalho numa empresa de educação, né? Minha mãe é professora há 30 anos no município do Rio. 2019, eu fiz um concurso para o mestrado, passei no concurso e larguei o mestrado 1 mês e meio depois. Foi horrível para explicar isso para a família, porque eu não me adequei. Eu me considero, dentro da área da empresa onde eu trabalho, um intraempreendedor. Eu abro muitos túneis no lugar onde eu trabalho, túneis pedagógicos. Tenho desenvolvido algum projeto aí, que daqui a pouco vai vir à tona, de empreendedorismo social. Eu gosto de empreendedorismo social. Pô, show, cara. O empreendedorismo social, mas entendo que esse é o meu lugar. E aí eu recebi no início desse ano um aluno que estava em dúvida entre fazer a carreira militar e fazer direito. Eu não sei o que eu faço, porque a carreira militar, meu pai é camelô. E meu pai já tá na casa do 6.0. E aí eu falei, caralho, meu irmão, olha o drama desse... Não era pra esse moleque ter esse drama. Era pra esse moleque só estudar, meu irmão. Meter uma prova pra fora, virar empreendedor, abrir a empresa dele, trabalhar numa empresa grande, meter o louco, virar o melhor advogado, estudar direito internacional, direito isso, direito daquilo, e ir fundo. Tá claramente o que ele quer. O que ele quer tá claro, o que ele quer é estudar. Só que ele não sabe se pode.
E eu também não sei o que falar pra ele. Porque ele, teoricamente, ele olha pro pai e fica esperando se o pai vai validar o que ele tá eu fazendo. vou estudar 8 anos, só que os 8 anos que eu estudar, meu pai pode morrer. É. Porque, pô, caraca. E aí, se eu entrar em um ano e meio, eu já tenho um saláriozinho na minha conta, eu aposento meu pai, banco a casa, É e aquela aí eu famosa me viro história, pra fazer né? alguma outra coisa Quem depois. tem fome tem pressa, né? E aí, É, a nossa como- sociedade, quando a gente fala de empreender na nossa sociedade, eu falo isso muito para os meus alunos, estou em dúvida de qual curso fazer, qual carreira fazer, eu falei, se candidata a um trabalho voluntário. Ah, mas vai fazer trabalho voluntário. Mete a mão na massa, ajuda alguém, porque quando tu ajudar alguém com a mão na massa, tu vai descobrir os teus talentos e as tuas habilidades e tu vai saber como servir a sociedade. Não olha uma figura. É óbvio que a gente precisa se inspirar. Eu tenho inspiração. Vocês também têm a inspiração de vocês, principalmente enquanto empreendedores. E é fundamental que tenham também que sejam inspiração no Brasil. Mas, por outro lado, olha também o seu eu. Olha a sua habilidade. De que forma eu vou servir a sociedade? E aí eu trago esses dois extremos, né? Porque esses dois extremos, eles carecem de amplo diálogo. E é assim, é o que a gente está fazendo aqui agora, né? Vocês trouxeram a visão do empreendedor, vocês provavelmente têm carreira liberal, e eu tenho uma carreira, né, de CLT, mas que empreendo também dentro da minha empresa. Estou fazendo um monte de coisa, crio projeto de alto desempenho para aluno, trabalho numa porção de parada, vou mandando ver e vou abrindo os túneis, digamos assim, mas é porque eu me vejo assim. Pô, muito E aí eu bacana, tenho muito cara. medo de quando alguém fala, Gusmão, tu é um exemplo. Olha, me vê humanizado. Me vê como uma pessoa que tomou escolhas. E o melhor exemplo que eu posso dar para você é que você tome também as suas escolhas, baseado no que você é e que você, se caso você não se veja cabendo numa caixinha que o mundo ou o mercado colocam para você, segue o teu caminho. E aí, ó, parceiro, é pensar. Aí é Platão. Deixa Aí é eu trazer não é olhar para fora, né? É olhar para dentro. Eu acho que Deixa eu esse é um trazer ponto importante. Falei demais uma aqui. situação. Nada, Gusmão. Pô, Que cara, isso? tá Convidado enriquecendo especial, pô. absurdamente, irmão. Porra. É o seguinte, eu vivi muito isso dentro da minha família. A minha irmã e meu cunhado são advogados e eles viviam muito nessa fixação duas pontas de fixação que eu sempre catuquei eles. Uma era embasamento político, abraçar uma ótica, uma verdade, e a outra era o concurso público. Aí um dia eu perguntei para eles assim, eu falei para minha irmã, eu falei, cara, você está se amarrando, você tem um potencial absurdo e está se deixando levar pelo que qualquer fator externo influencie na sua realidade. E vocês dois, enquanto casal, e nesse dia foi até uma conversa que todos nós nos emocionamos, eu falei, o que vocês foram, e o que vocês são, e o que vocês podem ser, está sendo influenciado diretamente pela escolha dos outros, pelo que as outras pessoas julgam ser interessante para a vida de vocês. Vocês têm que ser senhores do destino de vocês. Independente do que vocês escolham, é fundamental vocês saírem dessa caixa que colocaram vocês, e isso não é... Eu tô colocando aqui para vocês, não com romantismo. Eu acredito que tá bem dentro do contexto que nós estamos falando, porque nós aqui, enquanto país, nós somos colocados, acorrentados de frente para as sombras o tempo inteiro. O tempo inteiro. E esse processo que foi falado aqui que é doloroso, que todos desmerecem, a grande maioria desmerece quando você tá um pouco acima, com um desempenho um pouco acima deles, e eu posso dizer isso, o Rodrigo conhece a história de um rapaz próximo lá onde nós morávamos, eu não sei se o Rodrigo ainda mora por lá, que fundou uma academia e virou uma rede. E um dia eu conversando com um amigo, ele já estava colocando lavagem de dinheiro na conta de um cara que acordava 5 horas da manhã, que abria a academia às 5 horas da manhã, quando era um quartinho, e hoje, e tempos depois, começou a ter um resultado fora da média. E esse processo é muito semelhante com a grande maioria das pessoas que realmente desempenham algo além. E essa questão
da postura empreendedora, a questão de tomar as rédeas da vida, não está ligada a ser concursado, ou ser CLT, ou ser profissional liberal. Ela está ligada a uma questão de mentalidade, de você entender que no contexto que você estiver inserido, é importante você ser, ainda assim, o senhor do seu destino. Mas é nesse ponto, Pedro, que a gente estava conversando no último podcast e que eu te falei que quando a pessoa se faz a pergunta, que ela entende que tem alguma coisa de errado, o trabalho foi concluído. E é exatamente isso que eu vou repetir a analogia que a Lúcia Helena fez, a professora Lúcia Helena, quando ela estava explicando sobre o mito da caverna. Porque não adianta você pegar uma pessoa que não está grávida que não tem um bebê ali dentro, e você pegar a melhor parteira para poder fazer o parto, porque não tem a ideia, não tem a frustração, não tem a dor. Ela não compreendeu ainda, ela não tem essas dúvidas para a gente poder fazer esse parto e daí fazer nascer essa ideia, fazer essa nova visão, nascer essa nova perspectiva. Tá entendendo? Então eu acho que eu quero por essa pegada. Eu queria fazer um enxerto, né? Digamos assim, um acréscimo à fala do Rodrigo, porque quando a gente olha a história do... Cara, eu vivo para, assim, para falar para as pessoas, antes de vocês julgarem a história do Brasil, conheçam a história do Brasil. Exatamente. Porque o Rodrigo, quando fala assim, empreender, né, a metáfora que ele trouxe da professora Lúcia Helena, sensacional. E eu tenho duas concepções que eu guardo para mim. Empreender, né? Eu sou cristão, né? Então, eu já até troquei uma prosa na casa do Rodrigo, né? Sim. A gente já trocou esse lance aí sobre religião, aquele papo, pô, o melhor daquele papo foi o churrasco que a gente tava comendo, saudade, inclusive, aquela aglomeração. O melhor, e uma das coisas que eu trago, assim, para mim é que o que eu acho de belo no empreendedorismo, eu tenho uma amiga, uma aluna que virou amiga, Júlia Jacques, e a Júlia, ela foi uma aluna que não tinha um boletim, o boletim dela era 678, e no primeiro ano do ensino médio, no Pedro II, Júlia conseguiu ganhar um concurso do Google. E ela decidiu, então, viajar para ela ganhou a viagem junto com esse concurso, e viajou, e ganhou a viagem, uma capacitação, num lugar dos Estados Unidos. E aí começou a saga do docinho, desde então eu e Júlia, há uns 3 anos, a gente é amigo e a gente troca essa ideia. A Júlia agora passou para a Babson College, que é uma das escolas de referências em empreendedorismo no mundo, principalmente empreendedorismo social. Que maneiro. Júlia vai treinar para as provas me dando aula, porque eu gosto muito também. Então já falei com ela, olha, o dia que tu precisar treinar para a prova, treina me dando aula, que eu vou aprendendo, vou anotando tudo. A gente vai mandando ver. E uma das coisas que eu falei com ela é de Belford Roxo, Baixada Fluminense, total. Calma aí, que eu não posso perder a piada, Quando for ensinar alguém, testa esse sino em mim. Cara, não tem como. Cara, Belford Roxo é mais feio que bater em mãe. Se você é de Belford Roxo, me perdoa. Eu tenho um amor por você e você tem solidariedade por mim, porque eu moro na Pavuna também. Vamos lá, né? Tem empatia entre nós. Mas uma coisa que é importante pra gente pensar, e que eu falei pra Júlia, eu falei, não esquece que o mais belo do empreendedorismo é a dor de alguém. O mais belo do empreendedorismo é você pensar na dor de alguém. O mais belo e a mina de ouro. A mina de ouro. Exatamente. A pergunta você mais vai criativa... por um lado ou você vai pelo outro. Fique à vontade. Ninguém tá falando que você não tem que ganhar grana. Fique muito à vontade, mas eu sou bem desse ponto, né? E aí eu falei com ela, não esqueça disso, porque a Baixada Fluminense precisa da Júlia, precisa da mente da Júlia e precisa da inspiração da Júlia. E foi uma das coisas que eu falei com ela e que, quando eu olho para a história do Brasil, muitos horizontes cerrados. Muitos horizontes cerrados. Primeiro que a gente tem um processo de abolição da escravatura, e esse processo de abolição da escravatura, ele não prevê reinserção dos negros na sociedade. Não tem um projeto educacional, não tem um projeto de aprendizado. E aí você vê, então, que o empreendedorismo no Brasil, o ponto mais fácil de você empreender no Brasil é pela cultura. E, sendo parte da cultura, é mais fácil ainda. Olhe nos últimos 20 anos, a partir da década de 2000, quais foram as ascensões culturais meteóricas no Brasil de empreendedores. Você vai ter que incluir a área da cultura. Não tem como. Muitos MCs de funk
resolveram suas vidas, conseguiram sair de uma miséria através do funk, através do futebol. O samba, historicamente, no século XX, o samba deu dignidade para muita gente. Por mais que a nossa sociedade fosse e ainda é preconceituosa com o samba, nossa sociedade ela desumaniza o samba para poder vender. O samba não é o Teatro de Paris fazendo sambinha em flauta. O samba não é aquilo, parceiro. Desculpa. O samba não é o francês... Bossa nova. O samba não é o francês da cintura dura sambando, não é isso. Ele é muito bem-vindo aqui, mas o samba não é isso que ele está fazendo lá, não. Isso aí eu garanto. E aí, quando a gente pensa nesse sentido, eu trago aqui o exemplo de João da Baiana, que exemplifica exatamente o que era empreender. Como é que você vira para um escravo e fala que ele tem que trabalhar? Minha avó nasceu em 1922. Minha falecida avó, que Deus a tenha, ela levantou a mão e Deus puxou, ela morreu com 95 anos, já nos acréscimos. E minha falecida avó, ela nasceu em 1921, e uma das coisas que eu acho sensacional é que assim, ó, quando minha mãe nasceu, minha mãe foi da geração seguinte, foi a primeira geração após os filhos de escravos. A geração da minha mãe. Minha mãe muito tá na casa dos recente, 50, cara. é muito recente, irmão. É por isso que eu tenho muita muito paciência recente. com o que a gente vive no Brasil, porque, cara, é tudo muito recente, cara. E aí tu pega o João da Baiana, mano. O João da Baiana, um negro, filho de negro alforriado, nasceu na lei do ventre livre. E o João da Baiana, ele tocava pagode pelas noites cariocas. E ele, ao tocar pagode pelas noites cariocas, a polícia, porque era lei, a Constituição de 91 dizia que a vagabundagem era um crime, a capoeiragem era vagabundagem, o samba, o pagode era vagabundagem. O pagode não existia nesse momento, mas era vagabundagem. Vagabundagem ou vadiagem? Era vadiagem, né? Vadiagem, né? Vadiagem, O termo vadiagem. da época. Os vadios, né? Mas quem eram esses vadios? Eram os escravos ou filhos de escravos que viam no trabalho e olhavam o trabalho como escravidão, é óbvio. Você passou a vida inteira sendo escravo, o que é o trabalho agora para você? Né? Fora que a nossa sociedade era preconceituosa e não queria pagar para quem era escravo, né? Para quem já tinha sido escravo. E aí importa mão de obra italiana, não vou entrar nesse mérito. E o João da Baiana, ele tocava pagode. Toda noite. Acho que nós perdemos o Matheus. Matheus, não se vá. Aí quebrava o pandeiro do João da Baiana. E o João da Baiana sobrevivia tocando pandeiro pelas noites cariocas. Ele sobrevivia assim. Muito bem. Até que chegou o aniversário de um político muito famoso, de um deputado da República. E esse deputado chamou o João da Baiana para tocar. Vem aqui, vou te trazer para o meu quintal, as morenas vão sambar, pá, aquela coisa toda. E você vai mandar um sambão pra gente. O João da Baiana, não bobo, famoso malandro, eu vou explicar daqui a pouco o que é malandro. Famoso malandro. Ele vira pro deputado e fala: olha, eu vou. Contudo, não tem como, porque toda noite quebra o meu pandeiro. Toda noite quebra o meu pandeiro. Cara, olha o que o deputado faz. Ele assina o pandeiro do João da Baiana. Eu, deputado fulano de tal, autorizo o João da Baiana a tocar samba pelas noites cariocas no Rio de Janeiro. E toda vez que o guarda chegava, ele apresentava o pandeiro assinado pelo político, mano. E aí, o que é malandragem? Eu cito aqui o paulista Adoniran Barbosa. Adoniran Barbosa uma vez foi questionado, ele falando: eu, quando era pequeno, era bem malandrinho. Não era malandrinho, não. Quer dizer, era malandro sim, porque malandragem é fome. Malandragem é fome. Quando a gente olha, então, a posição do que a gente chama de malandro, de todos os problemas que a gente enfrenta socialmente no Brasil, a gente tem que olhar para essa galera que está convivendo com uma realidade muito louca, de só em 2020 a gente já ter pelo menos umas 8 crianças mortas por bala perdida nos morros do Rio de Janeiro. Desculpem aqui se isso fere a sensibilidade de alguém, mas essa é a realidade. Esse é o nosso país, a gente não tem por onde correr. A gente tem que olhar os bolsões de miséria do Nordeste. Então, às vezes, a falta de diálogo que ocorre entre um ponto e outro, poxa, e aí eu abro aqui para vocês numa boa, eu sou de uma igreja na Barra da Tijuca, no Itaiangá. Eu convivo com pessoas de todo quanto é tipo de classe social. E, cara, o diálogo é o bem mais urgente e necessário que a gente pode semear hoje. E os empreendedores, o que eles mais podem trazer hoje
é a atenção. Olha o Zé Delivery. Não sei se vocês já citaram em algum episódio o Zé Delivery. Não. O Zé Delivery é uma sacada sensacional. Cerveja, fortalecimento dos negócios locais, entregue na casa do malandro, entregue em tudo quanto é lugar. É da Ambev, se não me engano, né? Exatamente. Assim, que sacada. De uma grande empresa, eu poderia aqui meter o malho, uma grande corporação, para... Não, cara, olha só. Se reinventando. Eles não estão fechando o bar. Eles estão apoiando o bar. Eles estão fazendo a bebida do bar chegar no cara que não quer sair do seu quintal, do seu pagode, tá assando a linguicinha, queimando a asinha, o contrafilé, para ter que ir no bar comprar cerveja. Não é o pensamento de furar o canal e querer fazer tudo. É o pensamento de fortalecer o bar, processo. Rodrigo, né? O bar não é a cerveja. O bar não é a cerveja só vendida. O bar são os laços de sociabilidade que só se constroem ali. É o jogo do Flamengo no domingo à noite. É o furduncinho do pagode que vai rolar no sabadinho. Entendeu? O bar é a sociabilidade. Quando a gente olha para essa galera, e aí é o problema. Porque se a gente já tivesse olhado para isso lá atrás, a gente já teria, por exemplo, é um assunto espinhoso, eu não vou entrar nisso aqui, a gente já teria, por exemplo, tratado de forma melhor e entendido de forma melhor o baile funk, que é objeto de muita controvérsia hoje na nossa cultura carioca. Mas enquanto a gente fecha os olhos, a cultura vai continuar se reinventando, parceiro. Porque essa parcela da sociedade não tá nem aí para uma galera que historicamente sempre fechou os olhos para eles. Né? E é a questão do mito da caverna, porque as sombras chegam um momento que os elementos acabam. Então elas se repetem. Então chega no ponto que você falou, o que o samba sofreu, o funk sofre. Aí um outro movimento vai sofrer daqui a um tempo, e daqui a 200 anos vai ter uma outra manifestação cultural que vai estar sofrendo algo. E tudo vai só acontecendo novamente, ciclicamente, porque os elementos são os mesmos. E é por isso que fica uma coisa muito atual, né? Por isso que é atemporal o mito da caverna, praticamente, né? 4 de julho é a data de independência dos Estados Unidos. Olha o que acontece no showball lá. Os caras param tudo, meu irmão. A Beyoncé com Coldplay, é o cacete de asa passando... O país inteiro para. Caraca, mas isso aí também, cara, a gente vive a síndrome do vira-lata, irmão. Aqui nada presta. Caras. Exatamente, os caras... Eu não sou paga-pau, não, né, de gringo. Eu queria só trazer para vocês também agora aqui, ó, já que nosso tempo também já tá... Nosso tempo também já tá quase acabando aqui, já nosso segundo tempo. Falta 4 minutos. Mas é só para trazer para vocês também aqui uma ideia bem interessante do mito da caverna, que é o seguinte: a gente estava falando do empreendedorismo e tudo, né? Como se o cara que está preso naquele mundinho de só trabalhar ou ser como funcionário público é o cara que está preso dentro da caverna, né? E como se o cara que sai da caverna é o cara que vicia o empreendedorismo. Na verdade, isso aí é um ponto de vista. Mas se a gente for para pensar, até para corroborar ali com o Matheus, todo mundo tem o seu direito. O cara tem o direito de ficar no bar lá tomando a sua cervejinha, tem o direito de ser o salariado. Então, para aquela pessoa, por exemplo, às vezes, na cabeça dele, é uma coisa que eu uso muito até quando eu falo com meus alunos, dou palestra sobre esse termo de empreendedorismo, eu uso muito o termo atitude empreendedora. Porque, às vezes, você pode ser funcionário, você pode ter sua CLT assinada, mas você pode ser uma pessoa, um funcionário que tem atitude empreendedora. Que você se põe na situação de não só mais um cara que está ali só para arrumar um salário, mas como um cara que quer... É o intraempreendedorismo. O cara que está dentro de um negócio de outra pessoa, mas que você tem um espírito empreendedor e você se dedica, se esforça para produzir, para poder melhorar, para poder crescer. Então, são você soft pode... skills, né? Exatamente. Então você pode muito bem estar dentro de uma caverna, sendo um mero funcionário, e você fala assim, ó, caraca, lá fora existe o intraempreendedor. Eu posso sair dessa caverna, eu não preciso mais ser um cara medíocre, que só arrasta um saláriozinho, e eu posso fazer o quê? Um mega funcionário, um cara que contribui, que faz a diferença dentro do meu negócio, porque eu amo trabalhar nessa profissão aqui, eu amo trabalhar nessa empresa, eu sou apaixonado por essa empresa, eu não quero sair daqui, mas o cara se torna
ele adquire essa atitude empreendedora, ele sai da caverna, enxerga o mundo lá fora e vira esse termo aí, né, intraempreendedora. Exatamente, Bem cara. bacana. Então, cara, eu acho que ficou nítido aí para todo mundo como realmente o mito da caverna é uma alegoria atemporal, onde a gente consegue puxar diversos paralelos aí sobre diversas críticas com a sociedade. E, cara, queria agradecer aí, cara, a presença do Matheus, que esclareceu pra caramba, enriqueceu pra caramba o nosso conteúdo aí. Acredito que em novas oportunidades aí o Matheus vai aceitar novamente. Eu que agradeço, galera. Agradeço a paciência de quem nos ouve. Aí eu sei que eu falo bastante, é mal de professor, por favor, relevem. Agradeço a companhia do Rodrigo, do Paulo, do Pedro. Desejo sucesso ao podcast, que seja abençoador aí para muita gente que precisa dessa inspiração, desse empurrãozinho para continuar. E tamo junto, é isso. Tô lá nas redes sociais, caso vocês queiram me procurar, @MatheusG Guzmão, meu Matheus é sem H. Então, tamo aí. Eu que agradeço, privilégio participar desse podcast, desse episódio, com companhias tão qualificadas assim. Pô, bacana, bacana. Eu convido todos aí que estão assistindo, tanto pelo YouTube quanto pelo podcast, para que vocês procurem sobre o mito da caverna, busquem a alegoria através da imagem, porque a imagem vai conseguir ilustrar bastante para vocês o que é toda essa alegoria que a gente veio tentar passar aqui de forma verbal. Vocês vão conseguir ver isso na prática, de uma forma bem lúdica. E então fica aí meu convite para que vocês possam mergulhar aí nessa reflexão, porque com certeza vai render bons frutos para todos nós aí. Então, obrigado aí, Paulo. Obrigado, Pedro. Obrigado mais uma vez, Matheus. E numa nova oportunidade, tamo junto nesse bom trocado aí. Isso aí, Tamo junto, galera. Tamo junto. Forte abraço, valeu. Valeu, meus amigos. Um abraço. Fiquem com Deus. Abraço, irmão. Abração. Valeu. Tchau, tchau. Esse podcast é patrocinado pela agência Igual. Marketing digital e design que faz a diferença.